Meus queridos irmãos, abram comigo, por favor, as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 31. Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 31. Hoje, nós vamos então dar uma sequência no sermão escatológico de Jesus. Abra aí, por favor, comigo, Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 31. O retorno glorioso de Jesus Cristo. Esse é o título do nosso sermão. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar ao Pai. Deus querido e eterno, nós te agradecemos pela leitura da tua sagrada Escritura, da tua sagrada palavra. Fala ao nosso coração, que nós venhamos, meu Deus, sair daqui transformados, ó Deus, impactados pelo poder da tua palavra. Meu Deus, que nós não venhamos ficar com nenhuma sombra de dúvida no nosso coração. Que o teu Espírito Santo esquadrinhe, meu Deus, o nosso entendimento, ó Pai, e traga cativo o nosso entendimento até o Senhor, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar através da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos aqui nessa explicação destes versículos, eu quero só dar uma palavrinha com você a respeito do final desse sermão. O final desse sermão são 4 parábolas neste capítulo e o grande julgamento. E no final desse sermão, essas 4 parábolas, elas falam justamente sobre a perseverança dos santos, sobre a perseverança daqueles que foram escolhidos por Jesus, e ela também fala sobre a vigilância. Essas parábolas falam sobre a vigilância. Mas note, por favor, comigo no versículo 36. Veja aí, Mateus 24, versículo 36. Olha o que diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus Cristo, ao ser questionado pelos discípulos quando aconteceriam estas coisas, quais os sinais da vida dele e quando seria o final de tudo, Jesus Cristo, ele dá os sinais, ele responde as perguntas, mas ele diz: olha, não fiquem calculando. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas e muitas pessoas já tentaram calcular o dia exato de que o Senhor Jesus Cristo voltará, e todos estes quebraram a cara. Todos estes erraram, todos estes passaram vergonha. Todas as datas que calcularam para a vida do Senhor Jesus Cristo não veio. Eles se decepcionaram. Cristo não decepcionou ninguém, mas eles ficaram decepcionados porque erraram. Então, saiba que estudar escatologia não é para que você aprenda a calcular o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo voltará, porque Ele mesmo disse para os seus discípulos: desse dia e hora nem os anjos do céu sabem. E por isso Ele usa alguns exemplos dizendo que esse dia e hora será como um ladrão que vem à noite, que ninguém espera. E Ele conta essas parábolas. Para nós entendermos um pouquinho disso, no ano 1000, no primeiro milênio, quando fechou o primeiro milênio depois de Cristo, todo mundo acreditava que Jesus ia voltar. E a história então
João relata que, como naquela época a igreja e o Estado eram uma coisa só, eles soltaram todos os presos. As pessoas venderam tudo que tinha, botaram fora tudo que tinha, fizeram grandes romarias, grandes diásporas de gente indo de toda a parte do mundo para Jerusalém, porque se passaram 1000 anos e Jesus Cristo então iria voltar naquele dia. Sabe o que aconteceu? Jesus não voltou. Quando nós olhamos para a história, nós vemos aí William Miller, que disse que Jesus voltaria em 1884. Para corroborar com a teoria dele, em 1883 teve uma grande chuva de meteoro. Rapaz, aqui o povo ficou pensando, não, olha os sinais no céu, ano que vem Jesus volta. Infelizmente, Jesus não voltou em 1884. Cresceu-se tanto essa teoria que deu-se origem a um movimento millerita, que do movimento millerita surgiu nada mais nem nada menos que Ellen G. White, que interpretou essa profecia, essa falsa profecia, dizendo não, Jesus Cristo ele veio, mas ele veio de forma invisível, ele está no santuário celestial, conferindo nos livros os pecados da humanidade, quem é salvo e quem não é. Jesus não sabe, ele tem que ler e procurar nos arquivos, e quando ele terminar, então ele volta. E desse pensamento surgiu a Igreja Adventista, Ellen G. White, da Igreja Adventista. E até hoje Jesus, na cabecinha deles, está lá no céu, no santuário celestial, lendo os livros, procurando. Isso se chama, dentro da teologia deles, doutrina do juízo investigativo. Uma heresia sem tamanho. Em 1874 foi a primeira vez que os testemunhas de Jeová falaram que Jesus Cristo ia voltar. 1874 não veio, né? Não aconteceu. Então eles prorrogaram para um ano, 4 anos mais tarde, 1878. O que eu estou falando aqui, irmãos, está na história das denominações, tá? Isso é um arquivo público, todo mundo pode procurar. Eles profetizaram que Jesus iria voltar em 1874, em 1878, em 1881, em 1910, em 1914, em 1918, em 1925, em 1975, em 1984 e em 1994. Nenhuma dessas datas Jesus Cristo voltou. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Quando nós olhamos também no ano de 1982, quando teve aquela primeira grande divulgação, até filme saiu, tem livro sobre isso, do alinhamento dos planetas. Foi pregado inclusive dentro das igrejas, que por causa do alinhamento dos planetas, Jesus Cristo ia voltar. Não veio em 1982, jogaram para 1988, Jesus também não veio em 1988. Quando você olha isso, está no YouTube, pode procurar, o nome dessa mulher é Valnice Milhomens, talvez você já viu. Ela soltou algumas profecias, uma de que Jesus voltaria na década de 90, não lembro agora exatamente o ano e o dia, mas outra dela, ela diz que Jesus voltaria no ano de 2007, não veio na década de 90, e nós já estamos em 2020, indo aí para o penúltimo mês do ano, e Jesus também ainda não voltou. Quando nós olhamos também para a virada do século, né, de 99 para 2000, lembra da taxa que deu de suicídio? Eu me lembro, eu estava morando no Rio Grande do Sul, de 1999 para 2000, Jesus vai voltar, porque a virada do século é agora, Jesus vem, e as pessoas venderam seus bens, venderam seus imóveis e fizeram loucuras, e aconteceu que virou o século e Jesus não veio. Quando nós olhamos também, teve agora uma grande, inclusive pessoas, irmãos, venderam o que tinha, fizeram abrigos subterrâneos. Eu conheço pessoas que fizeram abrigos subterrâneos. 2012, porque era o final do calendário maia, então 2012 era o fim do mundo, porque findou o calendário.
E já se passaram 7 anos e não aconteceu o final do mundo. E Jesus não voltou. Nós estamos em 2020. Então, meus queridos irmãos, muitas são as datas que deram. Jesus Cristo, ele não responde às perguntas dos discípulos: quando sucederão estas coisas? Quais os sinais da tua vinda? E quando será o final dos séculos? Para nós ficarmos pegando números, aí vamos somar as semanas e dividir e multiplicar. Não, esquece isso. E nós vamos entender nessa noite que não é para nós nos preocuparmos com isso, pois estamos selados com o Espírito Santo da promessa, a qual o Senhor deixou como penhor das nossas vidas. Ele virá e nos resgatará deste mundo. Então, o sermão escatológico ou o sermão profético de Jesus aconteceu na última semana de Jesus, como eu já disse para vocês, muito provavelmente numa terça-feira. Jesus estava pregando no templo, falou palavras duras, que está registrado em Mateus capítulo 23, os discípulos ficaram espantados, e ao sair do templo, como narra Lucas, que todo dia, de manhã cedinho ele estava no templo, e à noite, de tardezinha, ele ia para o Monte das Oliveiras. Ao sair do templo, os discípulos questionam: mestre, mas olha essas construções, olha essas pedras. E Jesus, em Mateus 24, versículo 2, diz: não ficará aqui pedra que não seja derrubada, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos então chegam até Jesus, Pedro, Tiago, André e João mais especificamente, e perguntam: mestre, quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta: quando que o templo vai ser destruído? Segunda pergunta: qual o sinal da tua vinda? E qual o sinal do final dos tempos? Está lá em Mateus 24, versículo 3. Jesus então proferiu essa profecia, julgamos nós aqui, no ano 33. Pela nossa conta, Jesus, ele se entregou por nós com 33 anos de idade, mais ou menos nessa faixa. Então, se foi na última semana, foi no ano 33 depois de Cristo. E em resposta à primeira pergunta dos discípulos, quando seria a destruição do templo, Jesus utilizou uma profecia que está lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Jesus usou um termo, que está no versículo 15 aqui de Mateus 24, dizendo: olha, quando virdes o abominável da desolação, que escreveu o profeta Daniel, quem lê, entenda. Lucas leu e entendeu, e já no Evangelho de Lucas vem traduzido. Lucas já escreve o seguinte, em Lucas capítulo 21, versículo 20: quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, então os que estiverem no telhado não desçam para buscar a sua capa, e segue-se todo aquele texto. Lucas entendeu o que Jesus estava falando sobre a destruição do templo. No ano 67, Roma cercou, ali os romanos sitiaram Jerusalém, e no ano 70, Vespasiano dá uma ordem para o seu filho Tito, o general Tito, para que invadisse Israel, para que invadisse Jerusalém e consumisse com tudo ali, com aquele povo. E então se cumpriu o que Jesus tinha falado. Flávio José, um historiador do primeiro século, ele vai dizer que lá não ficou pedra sobre pedra. Os romanos incendiaram o templo, e o ouro que escorreu, que entrou entre uma pedra e outra, os soldados derrubaram as pedras para pilhar aquele ouro. Então nós encontramos aqui, poucos anos depois, a promessa de Jesus Cristo já se cumprindo. Quando sucederão estas coisas? E Jesus disse: o sinal é este: quando vocês virem Jerusalém sitiada, fujam, porque a destruição está aí. O povo, e Jesus disse que aquilo seria para aquela presente geração, aquela destruição seria para aquela presente geração, porque eles negligenciaram o Filho de Deus. É muito importante que nós saibamos que não foi o Império Romano, ou o Vespasiano, ou Tito, que destruiu Jerusalém, e sim Deus, que veio em juízo contra aquele povo que não reconheceu o seu Filho unigênito. Em segundo lugar, a segunda pergunta foi: qual o sinal da sua vinda? E a pergunta está no singular, mas Jesus responde no plural. Jesus ele vai falar que
existem duas etapas de sinais. E Jesus ele dá um nome para esses sinais que nós estudamos, que é o princípio das dores. E Jesus diz que essa resposta ela é dividida em duas etapas, e a primeira, que é esses sinais do princípio das dores, eles são eles são os falsos mestres, não é isso? Os falsos cristos que se levantariam, notícias de guerras e rumores de guerra, catástrofes naturais, perseguição contra os cristãos, apostasia e ódio. Esses seriam os sinais que antecederiam a vinda de Cristo. Só que esses são os sinais gerais. Esses sinais se estendem há mais de 2000 anos. Todas as gerações enfrentaram epidemias, fomes, catástrofes, rumores de guerra, perseguição, ódio. Esses são os sinais gerais. A segunda escala de sinais são os sinais específicos. E quais são então os sinais específicos? Os sinais que nós lemos aqui hoje, no versículo 29. Os sinais específicos são grandes e terríveis sinais cósmicos, com efeitos na terra. A Bíblia vai nos dizer então, no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 21, versículo 25, Lucas diz que as nações vão se estremecer com o barulho que o mar e as ondas vão fazer. Os homens desmaiarão de pavor pelo bramido do mar e das ondas. Haverá sinais na terra e no céu. Então você precisa entender quais são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Existem duas etapas de sinais. A primeira, os sinais gerais. Quais são os sinais gerais? Falsos mestres, apostasia, fome, terremoto, notícias de guerra. Tudo isso a humanidade vem enfrentando. Mas existe uma outra escala de sinais, que é o sinal da sua vinda, o que anuncia a vinda de Jesus Cristo, que é uma grande turbulência, digamos assim, cósmica, onde os poderes celestiais serão abalados, a ponto do sol se escurecer, a lua não dar o seu brilho e as estrelas caírem do céu. Esses são os sinais que antecedem, um minuto antes da vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro vai mais além e diz que o céu se desfará, se desenrolará, como se fosse uma cartolina, um papel pegando fogo. Para você ver como não pode existir esse pensamento de uma vinda secreta de Jesus, de uma vinda invisível de Jesus. Todos os sinais que falam sobre a vinda de Jesus, eles são extremamente visíveis e audíveis, ao som de grande trombeta, a voz do arcanjo, o sol escurecendo, caindo estrela do céu, o mar rugindo como nunca rugiu, o céu pegando fogo e milhares de anjos gritando: Santo, 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 Hosana nas maiores alturas. Todo olho verá, a ponto de que, se você olhar mais uma vez para o texto que nós lemos, diz que todas as tribos, todas as nações da terra se lamentarão e verão. Não vai ter ninguém que não vai ver Jesus Cristo vindo com poder e glória. A terceira pergunta então dos discípulos foi: quando seria a consumação do século? Qual o final de tudo? Jesus, qual o final do mundo? E Jesus também responde. Jesus responde essa pergunta. E ele, ao responder essa pergunta mais uma vez, se apropria da profecia que foi dada a Daniel no capítulo 9, versículo 26 e 27. Daniel tem também capítulo 12. Jesus mais uma vez ele diz: olha, precisa aparecer na história um camarada que é chamado de anticristo. Esse rapaz, ele precisa aparecer. E ele então, Jesus, ao responder essa pergunta, ele fala sobre esse último período
de dor e sofrimento e perseguição que a igreja vai passar. Entenda isso, meu irmão. A igreja vai estar presente nessa tribulação, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Olha o que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa de quem? Dos escolhidos. Aqueles dias serão abreviados. Um período, um espaço de tempo determinado por Deus e já abreviado por Deus por causa dos eleitos, dos escolhidos. E o que é essa perseguição? Por que é uma grande perseguição? Nós às vezes pensamos o que pode ser, o que vem a ser essa grande perseguição. Irmãos, nada mais é do que uma perseguição generalizada contra todos os cristãos do mundo. Sempre existiram perseguições. A igreja, desde o seu nascimento, foi perseguida. Os cristãos do primeiro século foram mortos. Cometeram-se atrocidade com os cristãos. Quando nós olhamos os mártires da história, nós vemos que eles foram cerrados ao meio, eles foram presos a estacas e queimados, eles foram crucificados, eles foram colocados nas arenas para lutar com feras, eles foram decapitados. E aí nós olhamos os apóstolos e, enfim, sempre houve uma perseguição contra o povo de Deus. Quando nós paramos para pensar, meus queridos irmãos, hoje, no século 21, no Oriente Médio, há perseguição contra os cristãos. Na China, há perseguição contra os cristãos. Nós vivemos já em perseguição. A grande questão aqui é que haverá um tempo de sofrimento, de tribulação, de perseguição contra todos os cristãos. E não de maneira isolada. De maneira isolada, a grande tribulação já está acontecendo. Naquela região, naquela cultura já ocorre uma grande perseguição. Mas a grande tribulação se levantará contra todos os cristãos de toda parte do mundo. Agora não mais de uma maneira isolada, né? Porém, nesse período, nesse prelúdio que antecede a segunda vinda de Cristo, toda a igreja será perseguida, e perseguida pelo anticristo. O apóstolo João, ele vai nos dizer lá em 1 João 4,3, que o espírito do anticristo já está no mundo. Irmãos, quando nós olhamos Jesus Cristo falando, ao referir-se ao anticristo, né, sobre a profecia de Daniel, sobre o abominável da desolação, nós vemos que pelo menos 2 vezes essa figura maligna apareceu na história. Outras pessoas nós podemos dizer que apareceram como essa figura maligna. Para os irmãos terem uma ideia, quando a gente vai estudar a besta, no capítulo 13 de Apocalipse, e nos últimos versículos diz que o nome da besta é número de homem 666, a saber 666. Quando traduzido, esse 666 já bateu com vários nomes, inclusive com Nero César, que foi quem mandou decapitar o apóstolo Paulo no ano 68 depois de Cristo, na Via Ápia em Roma. Então muitas personalidades que surgiram no mundo vieram com este espírito do anticristo, foram manipuladas por esse espírito do anticristo. Mas existiu na história 2 contextos aqui que Jesus levanta. O primeiro deles Daniel profetizou isso sobre o abominável da desolação 500 anos antes de Cristo. 332 anos depois, no ano 168, Antíoco IV Epifânio, ele invade Israel. Isso acontece no período interbíblico, por isso que não está nas escrituras. E eu até aconselho, se você quiser se aprofundar mais, você baixe no seu celular
aquela Bíblia que tem os livros apócrifos, e leia o livro de Macabeus, tá? Leia o livro de Macabeus, que está ali a história de Antíoco IV Epifânio e o que esse cara fez. No ano 168 a.C., Antíoco IV Epifânio então invade Israel, nesse período interbíblico, que é 400 anos de silêncio, de Malaquias até o nascimento de João Batista, e ele comete atrocidades terríveis. O que ele faz? Ele faz o povo aprender o idioma dele, ele interrompe o sacrifício, as ofertas de manjares, ele profana o sábado, ele proíbe a circuncisão. Irmãos, para você ter uma ideia, a criancinha nascia, passava-se o tempo do resguardo, e então a criança tinha o prepúcio retirado. Havia ali uma cerimônia da circuncisão. Você sabe o que Antíoco IV Epifânio fazia com aqueles meninos? Ele matava as crianças agarrada ao pescoço da mãe, da própria mãe. Ele não só matava as crianças, como matava a mãe, e matava aquele que tinha feito a cerimônia. Você sabe o que o Antíoco IV Epifânio fez? Ele entrou no Santo dos Santos, e no altar do sacrifício do Santo dos Santos, ele colocou uma estátua de Zeus, e sobre o altar ele sacrificou um porco. E isso então deu o start na guerra dos Macabeus, que aí está, nesse conjunto de livro apócrifo, está esse registro histórico. Esse homem profanou o templo, trouxe guerra e devastação. Só no ano 165, 3 anos mais tarde, que Judas Macabeu, junto com seus guerreiros, recuperaram Jerusalém e purificaram o templo, tudo como Daniel tinha profetizado. Viria um príncipe de um outro povo, que traria a destruição e assolação, que interromperia o sacrifício e as ofertas de manjares. Isso aconteceu. Mas mais na frente também nós vamos ver que existe uma outra aparição, que é Tito e Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo. Como eu já falei para os irmãos, eles dizimaram, e alguns historiadores dizem que dizimaram mais de 1 milhão de judeus. Não perdoaram crianças, não perdoaram bebês, não perdoaram idosos, não perdoaram ninguém. Assolaram aquela cidade e também aquele templo. Se cumpriu mais uma vez ali o sacrifício, então foi interrompido. Houve abominação, assolação, morte e guerra. Mas Jesus, para falar sobre a sua vinda, ele diz que precisa. Ele aponta mais uma última aparição desse homem da iniquidade, que traz consigo um período já determinado e abreviado, pelo qual nós entendemos que é a grande tribulação. Precisa se manifestar o anticristo. Quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses, abra comigo por favor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir, capítulo 2, versículo 3, do 1 ao 3, note, aqui o apóstolo Paulo está respondendo à igreja sobre a volta de Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora preste atenção no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, meus queridos irmãos, para que Jesus Cristo volte uma segunda vez visível ao mundo, quem antes precisa aparecer? O anticristo. O anticristo. É isso que o texto sagrado nos diz. E como virá o anticristo? O anticristo será um ser real e pessoal, de carne e osso.
e ele vem na eficácia de Satanás. Veja aí, por favor, o versículo 9 deste mesmo capítulo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele vem com a eficácia de Satanás, operando grandes sinais e maravilhas. Se possível fosse, enganaria a todos, mas não, porque aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus, esses não serão enganados. Ele fará grandes sinais e prodígios. E eu gostaria que você fosse comigo então para Apocalipse capítulo 13, que fala aí sobre essa besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 e 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida de espada, que tinha a ferida da espada e vivia. Olha só, meus queridos irmãos, por isso que muitas vezes alguns ministérios, alguns movimentos, eles falam dos batistas, ou eles falam, não vou usar só os batistas, dos tradicionais, porque nós, os tradicionais, os bíblicos, nós não nos atemos a grandes sinais. A nossa fé está naquilo que está escrito na Bíblia. Nós cremos para a nossa salvação nos sinais e milagres e o que aconteceu nas Escrituras, porque o anticristo virá na eficácia de Satanás, e se esse texto for literal, fazendo cair fogo do céu, fazendo chover fogo do céu, na presença dos outros. Quando você olha esse texto do capítulo 13 de Apocalipse, diz que ele terá poder de dar vida a uma estátua. Você já imaginou? Essas pessoas que correm atrás de sinais, de que Deus só está naquele local, porque naquele local acontece alguma coisa diferente. Por isso que nós devemos nos ater ao que está escrito na palavra de Deus, e não em sinais. Mas vamos mais além. Ele vem na eficácia de Satanás, opera grandes sinais, enganará a muitos por causa desses sinais, mas também terá, meu querido irmão, controle financeiro. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Veja aí comigo, por favor, versículo 16 ao 18 de Apocalipse 13. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Você já imaginou? Não poder comprar e não poder vender. Nero fez isso. A maioria desses homens que vêm com o espírito do anticristo, eles querem um monopólio financeiro. E do jeito que o mundo vai ganancioso, do jeito que os crentes estão presos aos bens materiais, do jeito que as pessoas estão colocando o reino de Deus como sendo comida e bebida, mas o que Jesus Cristo disse, o reino do céu não é comida nem bebida, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Ele vem na eficácia de Satanás, ele vem fazendo prodígios e maravilhas, ele vem com esse controle financeiro, e ele vem contra Deus, blasfemando contra Deus. Veja comigo aí o versículo 5 e 6. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses,
e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. As pessoas vão bater palma. Olha o que tem acontecido no Chile. Igrejas históricas sendo destruídas pelo fogo. Em Santa Catarina, jovens subiram em frente de uma igreja, está na internet, em cima de uma cruz, se esfregando em uma cruz, de maneira sensual, se esfregando nas hastes da cruz. E nós vemos o apóstolo Paulo falando que esse anticristo, ele vem contra tudo aquilo que simboliza algo sagrado, que é objeto de culto. Ele vem proferindo blasfêmias e o povo vai bater palma, porque o coração, o amor já está se esfriando, como disse Jesus, e porque se esfriaria o amor de quase todos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Foi o que Jesus disse no Sermão do Monte, no sermão profético, aliás, desculpa. Ele vem também com autoridade para vencer os santos. Ele vem com autoridade para lutar contra a igreja e vencer. Veja aí o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. É nesse contexto, é nesse período, é nesse tempo abreviado por Deus, e por isso abreviado, porque será sim um tempo difícil. É nesse tempo, é nesse contexto de grande tribulação que os sinais do céu acontecerão. É nesse tempo de grande tribulação, e Lucas escreve, e ele diz o seguinte, em Lucas capítulo 25, capítulo 21, versículo 25 e 26, ele diz: quando ouvirdes estes sinais, quando verdes esses sinais, ergai-vos as vossas cabeças, ergam as vossas cabeças, porque Jesus Cristo está às portas. É nesse contexto que logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Abra comigo, por favor, Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 25 em diante. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. É nesse contexto, irmãos. Jesus não vai deixar a igreja permanecer nessa situação. Precisa acontecer isso para que ele venha, mas ele vem. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É nesse contexto, irmãos, de sofrimento, a igreja sendo perseguida, a igreja passando privações, os santos sendo mortos, mas Jesus vai bradar do céu, o céu se desfará, tudo aquilo que nós julgamos grande e magnífico não vai mais ter brilho nenhum, e nós vamos ver vindo no céu Jesus Cristo em resgate do seu povo. Jesus então conclui esse sermão com 4 parábolas e um grande julgamento, e eu quero aqui só fazer a aplicação dessas parábolas na minha e na sua vida. A primeira parábola que Jesus usa é a parábola da figueira, Mateus 24, do 32 ao 44. Em casa você lê a parábola, eu quero só aplicar o que ela significa neste contexto que Jesus está falando.
A parábola da figueira, a aplicação dessa parábola para a igreja é a seguinte: fiquem atentos. Fiquem atentos aos sinais que eu vos disse, mas não adianta marcar hora e nem data. Versículo 36. Pois aquele dia e hora somente o Pai. Somente o Pai. E Jesus, para corroborar com a parábola da figueira, ele diz: olha, vocês olham para uma figueira, e quando ela começa a brotar, vocês dizem: está próximo o verão. Então analisem esses sinais, e vocês vão saber que a minha vinda está próxima. Mas não fiquem calculando data, porque o dia e a hora somente o Pai conhece. Somente o Pai conhece. E ele usa então como exemplo a geração de Noé, dizendo: a geração de Noé foi avisada, vai chover, vai descer um dilúvio. E eles riam, e eles continuavam casando e dando-se em casamento, vivendo o seu cotidiano, a vida normal, até que ocorreu o quê? Veio o dilúvio, e eles todos morreram, a não ser 8, e os animais que estavam dentro da arca. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olhem para os sinais, olhem para os tempos e se preparem. A segunda parábola que Jesus usa é a parábola do bom servo e do mau, que segue aí do versículo 45 até o versículo 51. E nessa parábola, Jesus nos exorta a manter as boas obras e o bom trato com os nossos irmãos. Ele diz: o Senhor viajou e deixou o seu servo cuidando dos seus conservos. Tomara que quando ele volte, encontre esse servo cuidando bem dos seus conservos, porque se voltar e ele estiver tratando mal, então ele não receberá a recompensa. Para o bom servo a recompensa é a bem-aventurança, já para o servo mau só lhe resta o castigo. O servo mau representa todos aqueles que apostataram, que foram infiéis e que perseguiram a igreja. A terceira parábola é a parábola do capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E nós precisamos, como essas mulheres prudentes, são 5 prudentes, 5 loucas. E nós precisamos, como essas mulheres prudentes, nos preparar com antecedência. Elas tinham azeite de sobra, não foram surpreendidas pela escuridão e nem também pela escassez do azeite. Elas se mantiveram firmes esperando o noivo, não abandonaram o seu posto nem por um minuto. Elas não apostataram, mas a Bíblia diz que 5 delas sim. 5 delas apostataram, saíram porque o azeite acabou. Veja o que diz aí os versículos 11 a 13 do capítulo 25. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Elas apostataram, elas saíram do seu posto, porque lhes faltou algo que as outras tinham de sobra. E ele conclui então a última parábola, com a parábola dos talentos, que vai do versículo 14 ao versículo 30. E essa parábola nos ensina que nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, como aquelas virgens, aquelas noivas com azeite de sobra. Essa parábola nos ensina que nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas sem deixar de olhar que os campos estão brancos. Ora, o que significa? Que o Senhor nos enche de talentos, de recursos, e nós devemos multiplicar, independente do tempo, porque a ordem que nós recebemos do nosso Senhor é: multiplique os talentos que eu deixei para você. Não, você não deve enterrar, você não deve esconder aquilo que Deus lhe entregou. E é isso que essa parábola nos ensina. Ela nos exorta a esperar o Senhor. Mas sabe aquele velho ditado: enquanto descansa faz o quê? Puxa a pedra. Enquanto descansa, carrega a pedra. Nós devemos, como as 5 virgens sábias, esperar Jesus. Estamos esperando, aguardando. Não abandono o meu posto de cristão.
cristão, mas enquanto eu espero, eu falo do amor de Cristo. Enquanto eu espero, eu prego a salvação. Enquanto eu espero, eu dou testemunho de vida. Eu multiplico aquilo que Deus me deu. Eu prego a tempo e fora de tempo. Eu espero, mas eu trabalho. A igreja deve trabalhar, pois a recompensa é certa. Para o servo bom e fiel, a recompensa é estar junto com o seu Senhor. Veja o versículo 21, a qual ele diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Venha mais para perto de mim. Saia da onde você está e venha para cá. O seu lugar não é aí, é aqui perto de mim. Mas qual é a recompensa do servo mau e negligente? Veja aí o versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Nós devemos aguardar, mas não devemos ficar estacionado. Pastor, mas está difícil. Vamos pregar o Evangelho. Pastor, não está fácil. Eu vou para a igreja, eu vou perseverar, eu vou dar bom testemunho, porque essa foi a ordem do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos designei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem da igreja não tem condição aqui. Se estiver chovendo, não vá. Se estiver sem dinheiro, não vá. Se estiver sem carro, não vá. Se estiver doente, não vá. Não tem prerrogativa nenhuma. Vai de qualquer maneira. Faça aquilo que eu mandei. É uma ordem e nós devemos obedecer. E Jesus então termina o seu sermão com um grande julgamento. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Cristo em data que só Deus conhece, mas o mal será exterminado. Aquele anticristo, aquele falso profeta, Satanás, todos aqueles que foram influenciados e perseguiram, esses receberão o castigo eterno. O mal será completamente destruído e a humanidade toda será julgada. O terrível anticristo será destruído com o assopro da boca do Senhor. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,8. Sabe? Como alguém que assopra uma vela e acabou. Ele faz tantos sinais, tantos prodígios, ele persegue a igreja, ele é terrível, ele vem na eficácia de Satanás. Jesus vem do céu e sopra. E ele some. Porque não existe oponente para o nosso Deus. Para nós sim, mas para o nosso Deus não. Não existe ninguém. Jesus não vai ganhar, irmãos, no 45 do segundo tempo. O diabo não é oponente para o Senhor. O diabo é nosso adversário. Ele é escravo de Deus. Não existe oponente para o Senhor, e a vitória é certa para aqueles que aguardam em Jesus Cristo. É essa a nossa confiança. A Bíblia vai nos dizer que Jesus vai lançá-los vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E matará todos aqueles que se renderam ao anticristo. Jesus vem agora como um juiz. Jesus se assentará, o versículo capítulo 25 diz, num trono da sua glória, diante de todas as nações reunidas, e como um pastor, ele vai apartar as ovelhas dos bodes. E a Bíblia diz no capítulo 25, que Jesus ele vai colocar à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes, e aqueles que estiverem à sua direita, ouvirão da sua boca, versículo 34 do capítulo 25, venham benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Venham benditos do meu Pai, chega de sofrimento, vocês são príncipes e princesas, venham para o reino que está preparado para vocês. É isso que nós vamos ouvir da boca do Senhor. Mas ai daqueles que estiverem à sua esquerda, os bodes, os infiéis, os que negaram, os que negligenciaram, aqueles que negligenciaram o sangue de Jesus Cristo, que cuspiram no sacrifício, aqueles que apostataram da fé, ouvirão da boca de Jesus Cristo, apartai-vos de mim, afastem-se de mim, malditos, porque eu não vos conheço.
Veja que a recompensa para os filhos é estar junto com o Pai, mas para a recompensa dos infiéis é estar junto com o diabo e os anjos. E então Jesus Cristo ele conclui no versículo 46 do capítulo 25, leia comigo: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Veja que glorioso, irmãos. A igreja passa por um princípio das dores, por sofrimento, por agonia, por uma grande tribulação, por uma perseguição, por escassez, mas o final é a alegria eterna ao lado do Senhor. Aqueles talvez que foram perseguidores nesse período, agora vão estar na eternidade toda em um lago que arde com fogo e enxofre, enquanto os que foram perseguidos por um curto e abreviado espaço de tempo, mas se manteram fiéis até o final, vão estar a eternidade toda junto com Deus, morando em mansões celestiais, caminhando sobre ruas de ouro, sendo iluminados pela glória do Deus Pai, na presença do Deus Filho, cheios da presença do Deus Espírito Santo para todo sempre. É a gloriosa vitória do povo de Deus, daqueles que aguardam Jesus Cristo. Esse é o final profético. É isso que nós esperamos, é nisso que cremos, e é esse o poder que recebemos do Senhor. Essa é a força e a esperança que temos de que um dia estaremos com Ele na glória. Amém? Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fiquem todos com Deus.